Hoje nós vamos falar sobre a essência do desenvolvimento ágil. E aí galera, beleza? Tem um livro sobre desenvolvimento ágil que é chamado Agile, The Good, The Hype and The Ugly. É um livro do Bertrand Meyer. Esse cara é um cientista da computação francês, mas que trabalhou bastante tempo lá na Suíça, no ETH, e eu acho que é realmente um acadêmico espetacular. Inclusive é dele a ideia do Solid, o Open Closed Principle. Então ele escreveu esse livro há alguns anos, em 2015, e eu já tinha dado uma lida nesse livro, mas recentemente eu vi um vídeo em que ele faz uma apresentação desse livro e achei que ele faz um bom resumo do desenvolvimento ágil. Basicamente a parte mais importante do livro, na minha opinião, é como ele define bem os valores, os princípios e as práticas do desenvolvimento ágil de uma maneira muito mais sistemática, muito mais acadêmica do que o pessoal mesmo da indústria que desenvolveu lá o Manifesto Ágil e escreveu livros, sobre desenvolvimento ágil. Na verdade, o livro ele é bem crítico, tá? Tem umas críticas bem pesadas a algumas ideias do desenvolvimento ágil, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas eu acho que o mais legal mesmo desse livro é como ele consegue realmente colocar lá a essência do desenvolvimento ágil. Então eu queria trazer aqui para vocês essa sistematização que ele faz e também mostrar aqui quais são as críticas que ele coloca às ideias do desenvolvimento ágil. Essa aqui é a capa do livro. É uma capa bem bonita com essa bailarina, que eu acho que é uma boa forma de sintetizar o que é ser ágil, né? E no balé tem esses movimentos super rápidos, mas de uma forma bem elegante. Então o nome do livro é esse aqui, ó, Agile, The Good, The Hype and The Ugly. Então não sei se você conhece, mas tem um filme western bem antigo que se chama The Good, The Bad and The Ugly. O bom, o mal e o feio. São 3 pistoleiros lá, então me parece que é um clássico mesmo do cinema que tem como ator principal o Clint Eastwood. Então esse nome virou mais ou menos um meme, eu já vi em vários outros títulos, de artigos e etc. Só que aqui ele mudou, em vez de The Bad aqui no meio, ele colocou The Hype, porque de fato, acho que naqueles anos, talvez hoje o desenvolvimento ágil seja um pouco hype, mas não tanto como há alguns anos. Então, o livro é muito bom, eu recomendo, mas sempre aquela ideia, ter um grain of salt ali, você realmente lê as coisas complementando com as suas ideias. Eu não concordo com tudo que tem no livro, como eu já disse, mas essa parte de realmente conseguir resumir quais são os princípios, os valores e as práticas do desenvolvimento ágil, eu acho que ele foi muito feliz. Então eu queria mostrar aqui para vocês essa parte e depois a gente vai um pouquinho para as críticas lá que o Bertrand Meyer faz ao desenvolvimento ágil. Dá uma olhada. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó, que eu achei bem interessante e eu acho que ele tem bastante razão quando ele falou sobre isso daqui. Aqui são os princípios do desenvolvimento ágil que aparecem lá no Manifesto Ágil. Então, assim, me parece que quando eles colocaram esses princípios aqui, não foi de uma forma muito bem sistematizada. Eu acho que a página inicial lá do Manifesto Ágil, onde tem lá o que a gente dá preferência, no desenvolvimento ágil, por exemplo, dá preferência a indivíduos e interações do que a processos e ferramentas, essa parte lá que tem 4 linhas, eu achei que aquela parte está bem sistematizada. Agora, essa parte dos princípios, realmente, eu acho que não ficou muito bem colocada. E é isso que o Bertrand Meyer fala, Por exemplo, ele fala que tem redundância em algumas coisas, ele fala que em alguns lugares aparecem práticas em vez de princípios. Em alguns lugares aparecem assertivas e não princípios. E alguma coisa aqui ele fala que inclusive é errado. Por exemplo, aqui ele está falando que é redundante, Você falar que você vai entregar cedo e continuamente. Depois aqui, ó, entregue software funcionando frequentemente, quer dizer, já foi falado aqui. E working software, que está aqui em cima já. Então, realmente, existem algumas redundâncias, algumas práticas no lugar de princípios e algumas assertivas. Aí, com base nesses problemas que ele detectou aí nos princípios, ele consegue resumir esses princípios de uma forma bem mais sistematizada, sem redundância e sem práticas misturadas com princípios. Dá uma olhada como ele sistematizou esses princípios. A primeira coisa legal que ele fez é resumir os princípios. Ele colocou somente 8, enquanto que lá no Manifesto Ágil aparecem 12 princípios. Outra coisa que eu achei legal é que ele dividiu em princípios organizacionais e princípios técnicos. Aí quais são os princípios então que ele colocou lá na visão dele que são princípios ágeis? Então aqui primeiramente os organizacionais. O primeiro é colocar o cliente no centro. Eu acho que realmente isso aqui é chave do desenvolvimento ágil. Você realmente atender o cliente, isso é mais importante do que qualquer coisa.
Depois a questão de aceitar mudanças, abraçar as mudanças, né? Então no Extreme Programming Explained, o subtítulo é Embrace Change. De fato, isso aqui é a parte essencial do desenvolvimento ágil. Quer dizer, a gente não vai ter medo de mudança, a mudança vai fazer parte do processo de desenvolvimento. Sempre que o cliente quiser mudar alguma coisa, a gente está pronto para mudar. O terceiro é deixar que a equipe se auto-organize. Então não tem muito aquele negócio de top-down, né, do gerente aqui dizer como é que as coisas vão ser feitas, mas a própria equipe que se organiza. Eu acho que isso é chave também do desenvolvimento ágil e, de fato, uma coisa importante que funciona. O quarto, então, é manter um ritmo sustentável. Então isso aqui para não destruir os desenvolvedores, realmente. Tem até em um dos livros, acho que do Extreme Programming, ele fala de semana de 40 horas, né? Ou seja, desenvolvedores não trabalharem mais do que 8 horas por dia, que acho que é uma coisa realmente chave do desenvolvimento ágil. Depois, produzir software minimal, ou seja, somente aquilo que o cliente precisa, nem mais nem menos. E aqui ele dividiu em 3 esse princípio, né? Produzir funcionalidade minimal, produzir apenas o produto requerido ou pedido e desenvolver apenas código e teste, ou seja, não tem muito mais artefatos aqui que são desenvolvidos durante um projeto. Depois tem os princípios técnicos, né? Então esse aqui é muito importante mesmo, que é desenvolvimento iterativo, né? A gente vai desenvolver em vários ciclos, né? Entregar iterativamente e incrementalmente. Aqui ele dividiu em 2, então produzir iterações frequentes e funcionais. E essa parte aqui eu achei bem interessante, realmente não tinha percebido que isso era um princípio do desenvolvimento ágil. Ele coloca isso como uma coisa muito importante, que é você congelar os requisitos durante as iterações, ou seja, não pode, durante uma iteração, na hora que você está desenvolvendo alguma coisa, o cliente não pode querer mudar os requisitos no meio de uma iteração. Eu achei uma ideia interessante também, que me parece que faz sentido. O sétimo princípio é tratar testes como um recurso-chave. Isso aqui é realmente muito importante no desenvolvimento ágil. E eu acho que isso eles acertaram em cheio, né? Sempre falo isso aqui, né, pessoal? Para ser ágil, tem que ter teste. E aqui ele divide em 2. Não comece nenhum novo desenvolvimento até que todos os testes estão passando. E o segundo aqui é testar primeiro, né? O test first. Usar o TDD. O terceiro princípio é expressar os requisitos através de cenários, por meio de cenários. Então, é a ideia de você usar user stories para representar os requisitos. Para mim, esse trabalho do Bertrand Meyer foi fabuloso mesmo, que é pegar aqueles princípios que estavam meio inconsistentes, né, com redundância, com práticas no meio de princípios e realmente agrupá-los, né, e resumi-los em 8. Então, acho que vale a pena a gente ter isso aí como referência para os princípios do desenvolvimento ágil. Então agora eu gostaria de discutir em cima do que ele acha bom, mal e indiferente lá no desenvolvimento ágil, como ele entende. Então eu vou começar pela parte ruim, vou comentar aqui o que ele acha de ruim no desenvolvimento ágil, dá uma olhada. Então uma coisa que o Bertrand Meyer bate mesmo, é essa ideia de você rejeitar qualquer tipo de design upfront, que é essa ideia no desenvolvimento ágil, né, de você realmente partir para o código o quanto antes. Não fazer muita análise de requisitos, não fazer muitos modelos de projeto antes de ir para o desenvolvimento em si. Depois ele acha que utilizar somente user stories para requisitos, ele acha que é uma coisa fraca, né? Ele realmente explica por quê. Ele diz que as histórias do usuário não são suficientes para conseguir abstrair os requisitos e às vezes existe conflito entre um requisito e outro e somente com user stories a gente não consegue representar esse tipo de conflito. Depois ele também acha que é ruim você usar somente testes no lugar de especificações. Então ele é um cara um pouco mais formal, por assim dizer. Ele acha que você tem que fazer um pouco mais de análise de requisitos no começo do desenvolvimento. E olha, em certo sentido eu concordo com o Bertrand Meyer. De fato, eu acho que o pêndulo foi muito para um lado, né? Quando a gente fala de desenvolvimento cascata lá, do jeito que os caras achavam que deveria ser feito lá no começo dos anos 90, você perdia muito tempo fazendo análise de requisitos, fazendo todo o projeto para depois ir codificar. E aí no desenvolvimento ágil a coisa foi muito para o outro extremo, ou seja, vamos codificar logo, vamos direto para o código. Eu apoio uma abordagem mais equilibrada, como o próprio Uncle Bob. Então eu comprei lá umas videoaulas do Uncle Bob, em que ele desenvolve um sisteminha lá com o Sandro Mancuso. Então a primeira coisa que o Uncle Bob faz, antes de ir direto para o código, é fazer um rascunho dos casos de uso que ele vai precisar, das funcionalidades principais do sistema. Eu acho que isso é realmente importantíssimo, você
pelo menos saber quais são as features que você vai desenvolver, e depois ele faz um rascunho do modelo de domínio, com as classes principais e os relacionamentos entre elas. Então acho que você não deve perder muito tempo com isso, fazer um modelo totalmente especificado lá no começo. Por outro lado, acho que vale muito a pena realmente você rascunhar o modelo de domínio no começo, para depois ir para o código. Uma vez que você começou a implementar aquelas classes, já tem uma ideia de como vai ser o seu modelo, eu acho que você pode jogar fora esse tipo de diagrama. É uma coisa que você não vai conseguir ficar atualizando durante o desenvolvimento. Mas vale muito a pena no começo, para ter uma ideia geral da arquitetura, uma ideia geral do design do seu sistema, você fazer um modelinho sim, usando o ML, usando o diagrama de classes, por exemplo. Eu até acabei entrando numa polêmica com esse negócio de UML, não sei se vocês sabem, mas lá no Twitter, eu vi alguém tweetando o seguinte, é um cara de indústria, tá? Ele falou o seguinte, eu nunca utilizo o ML na minha vida. E é um desenvolvedor bem experiente. E ele reclamava que os professores lá da faculdade, das disciplinas de engenharia de software, ficavam focando muito no ensino da OML. Aí eu fiz um tweet lá falando isso, né? Eu sou professor de engenharia de software e nunca ensino ML, porque de fato eu não fico focando muito nesse tipo de coisa, nesse tipo de modelagem. Apesar de achar importante como uma ferramenta de comunicação e de rascunho do design, como eu falei aqui para vocês. Mas aí isso aí deu uma opa fafá, porque alguém foi lá e marcou o Grady Booth, que é um dos inventores da OML, e o cara acho que achou um pouco ruim e veio conversar comigo, né? Veio responder o meu tweet, falou assim, então beleza, né? Mas o que você usa para modelagem? Aí quando eu disse para ele que eu uso TDD para ajudar na modelagem do sistema e que de fato uso diagrama de classe para rascunhar o modelo, ele mesmo acabou concordando comigo falando que usa no máximo 20% do que há na OML. Então isso é uma discussão longa, eu não tenho nada contra quem usa mais pesadamente o ML, mas a minha visão pessoal é de que você não deve perder muito tempo nessas coisas no começo do desenvolvimento, porque de fato a coisa vai pegar mesmo quando você estiver codificando. Mas vale a pena você fazer um rascunho inicial. Então é isso, desculpa a digressão, vamos voltar ao que o Bertrand Meyer disse que é ruim no desenvolvimento ágil. Mas ele acha ruim também essa ideia de você desenvolver baseado em features, ignorando as dependências entre as features. Essa ideia do cliente dentro da equipe de desenvolvimento, eu acho que é uma ideia muito difícil de realmente fazer acontecer. Isso aparece lá no XP. Eu acho que de fato você tem que ficar perto do cliente, né, de quem vai consumir o seu produto, de quem está pedindo o seu produto, mas a ideia lá do Scrum, de você ter um Product Owner, eu acho que é mais interessante do que você ter o cliente mesmo lá dentro. Eu acho meio irreal você pensar que o cliente vai colocar uma pessoa lá junto com a equipe de desenvolvimento. Depois ele fala que essa ideia de Scrum Master como um papel separado também ele acha ruim. Ele fala que TDD é uma coisa ruim, realmente aqui de fato, né, pessoal, eu não consegui ver uma argumentação utilizando, por exemplo, experimentação, etc. Parece que é mais uma visão pessoal mesmo. É difícil você falar mal do TDD, né, pessoal? É como você falar mal de comer salada. Pode ser que muita gente não coma salada, mas você falar que TDD é uma coisa ruim, eu acho muito difícil, né? Porque de fato, você começando pelos testes antes, você vai garantir que você tem algum teste e que seu sistema é testável. De fato, é uma coisa pessoal você utilizar ou não, mas achar que isso é uma coisa ruim do desenvolvimento ágil, na minha opinião, foi uma coisa meio forçada aqui do Bertrand Meyer. Ele acha que é ruim você também tirar esses papéis, né, essas atividades mais tradicionais de gerenciamento. Ele acha ruim também você não ter produtos auxiliares e artefatos que você não vai entregar ao cliente. E de fato, né, a ideia do desenvolvimento ágil é você ser leve no sentido de documentação que você entrega mesmo. Mas teste código, como a gente viu antes. Ele acha que tem também uma retirada da preocupação a priori por reusabilidade. Não sei se isso tem muito impacto, eu nunca vi nenhuma crítica nesse sentido, mas vale a pena depois talvez aprofundar nisso. E aqui realmente isso aqui eu concordo com ele, né? Como eu disse, o pêndulo foi muito para o outro lado e não tem como você deixar de pensar um pouco na arquitetura a priori, antes de começar a desenvolver alguma coisa. Então essa é a parte que ele acha ruim. Depois tem uma parte que ele acha que é indiferente, dá uma olhada. Ele coloca como indiferente o pair programming. Eu de fato acho difícil a gente fazer tudo usando o pair programming, mas me parece uma prática muito efetiva para você realmente desenvolver bem e para que você tenha aquela ideia de propriedade coletiva do código, que o código acaba sendo de todo mundo. Se
você faz pair programming com uma certa frequência. Mas de fato, eu acho difícil, como o XP coloca lá, de você fazer tudo usando pair programming. Me parece que de vez em quando é bom o desenvolvedor desenvolver alguma coisa sozinho. Acho um pouco estressante você estar sempre programando em duplas. Ele fala que essa ideia do open space, né, de você ter espaços abertos, realmente isso aqui acho que foi para um lado muito extremo. Muitas empresas já estão repensando isso daqui, porque é muito difícil às vezes você ter um trabalho mais concentrado quando você trabalha com esse tipo de ambiente totalmente aberto, com todo mundo junto. Isso aparece lá no livro do Software Engineering at Google. Eles falam que é legal um meio termo, você ter algumas salas pequenas para as equipes, de fato talvez algum espaço para que, se o desenvolvedor quiser ficar sozinho, ele poder de vez em quando fazer isso. Equipes auto-organizáveis, ele coloca aqui como indiferente, mas eu acho que é uma coisa muito importante você deixar a própria equipe se organizar. Aqui ele fala que manter um ritmo sustentável também é indiferente. Eu acho difícil ser indiferente isso. Se você destruir lá o desenvolvedor, colocar muito trabalho em cima dele ou dela, é muito arriscado, você pode destruir o seu projeto. A ideia de produzir funcionalidade minimal, ele coloca aqui como indiferente. Planning Game, Planning Poker, né, que é aquela ideia de você conseguir estimar inicialmente, usando aquelas cartinhas, ele fala que é indiferente aqui. Também não tenho experiência suficiente para opinar sobre isso daqui. E equipes cross-funcionais, que ele coloca como indiferente também. Depois ele vai para a parte boa, né, o que ele acha que é realmente bom no desenvolvimento ágil, e ele coloca até algumas coisas que ele acha brilhante. Dá uma olhada. Ele coloca como bom a ideia de você aceitar a mudança. Realmente, isso aqui é chave do desenvolvimento ágil. Me parece que faz todo sentido você realmente aceitar as mudanças, porque o software muda mesmo, os requisitos mudam, o cliente muda de ideia, então vale a pena você já ir com essa mentalidade de mudar o sistema. Iterações frequentes é uma coisa boa, ênfase em código funcionando, testes como um dos recursos-chave do projeto, isso aqui é muito bom, e você realmente rodar esses testes com bastante frequência para analisar regressões. Aí a ideia de não utilizar branching, eu falo sobre isso num vídeo que eu falo de integração contínua, dá uma olhada aqui, se você não viu esse vídeo ainda. O Burn Down Chart também me parece uma ferramenta muito boa para você utilizar, para ir fazendo o tracking mesmo de como a coisa está andando. E aqui ele coloca como bom a Daily. Aqui eu acho que depende de como você faz isso. A Daily pode ser uma coisa muito chata também, se utilizar como micromanagement, né, para fazer microgerenciamento, para saber se as pessoas estão realmente trabalhando e tal. Então pode ser uma coisa meio chata. Então aqui eu acho que depende da maneira com que você faz a Daily. E aqui as coisas brilhantes, que eu realmente também concordo com ele. Então, interações curtas ajuda muito você desenvolvendo iterativamente e interativamente, entregando coisas pequenas e frequentemente. Essa ideia de você também congelar os requisitos no meio do ciclo. Refatoração, não como substituto de fazer design, de fazer projeto, mas como essa ideia de você estar sempre melhorando a estrutura do código à medida que você vai andando. Aquela ideia do jardineiro, né? E sempre podando as plantas para que o seu jardim fique cada vez melhor. Associar um teste com cada pedaço de funcionalidade, isso aqui eu acho também essencial. E integração contínua, que é uma ideia genial e que, como se diz lá naquele livro Accelerate, é uma das chaves para que você tenha uma empresa que realmente entrega. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado aí dessa análise do desenvolvimento ágil pelo Bertrand Meyer. Esse cara é realmente genial. É o cara que desenvolveu lá o Eiffel e Design by Contract, que é uma ideia espetacular, que aparece lá no livro Pragmatic Programmer, por exemplo. É um cientista da computação muito famoso e realmente que fala coisas que têm muito a ver. Obviamente você não precisa concordar com tudo que ele fala, mas sempre vale a pena aprofundar e meditar quando uma pessoa que realmente tem bastante experiência e estuda bastante o tema fala alguma coisa. Como eu disse para vocês, o que eu acho principal é aquela sistematização lá dos princípios do desenvolvimento ágil. Eu vou utilizar aquilo porque realmente achei genial como ele realmente resume tudo naqueles 8 princípios. Então era isso, espero que você tenha curtido. Fique com Deus e até o próximo vídeo.